Glória a Deus pela sua vida. A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Eu venho aqui cheia do Espírito Santo, que não fala de si mesmo, mas nos revela as palavras de Deus. Então, a palavra que o Espírito Santo, ele traz como resposta e ele traz como um alerta bem grande. Cuidado, não é? Porque assim Deus trouxe essa palavra como resposta para a minha vida e também é uma resposta para a sua vida, mas também como um alerta, né? Aquele que está em pé, a gente deve ter aquele cuidado, aquela prudência para não cair, né? Para cair na... Aprender, inclusive, com os erros dos nossos irmãos, daqueles que puderam desfrutar de uma bênção tão maravilhosa, mas não valorizar esta bênção. E não estou falando de bênçãos materiais, embora o nosso Deus e Pai, Ele nos acrescente essas coisas. Mas estou falando de 1 Samuel, capítulo 16, onde Deus, Ele responde o profeta. Ele diz assim a Samuel: o Senhor disse a Samuel: até quando? Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Deus rejeitou esse ser humano que tinha essa responsabilidade de liderança sobre o seu povo. E Deus está dizendo: eu rejeitei Saul. E para que venhamos a entender, Saul, ele é alguém que valorizava status. Era alguém que obedecia à palavra de Deus parcialmente. Na verdade, Saul, o seu coração, ele valorizava o status, a imagem social e não a presença de Deus. Porque alguém que valoriza a presença de Deus, que entende que essa bênção que está sobre nós é maravilhosa, é alguém que obedece a sua voz integralmente. Não abre mão de obedecer a Deus para agradar a seres humanos que vêm com uma outra voz, que não leva em consideração as palavras de Deus. Então este era Saul e este foi rejeitado como rei de Israel. E como consequência disso, foi o primeiro passo. Ele perdeu o favor, ele perdeu a bênção, ele perdeu a presença de Deus. E em consequência, ele perdeu o cargo, ele perdeu a cadeira, ele perdeu tudo. Tudo que foi acrescentado de bem material ou de conquista na sua vida. Mas primeiro, Saul perdeu o favor de Deus. Então vamos valorizar a presença de Deus, a bênção que a nossa vida carrega por causa de Jesus Cristo. Se você está em Canaã, debaixo dessa bênção, não leve uma vida de maldade. Porque o mesmo Deus que deu Canaã ao seu povo, a palavra de Deus nos revela que ele também permitiu que eles perdessem Canaã, perdessem essa bênção, perdessem essa proteção. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.